dia, amigos. Vamos para o 6 de 365 dias. De Evangelho no Lar. Hoje a gente vai fazer uma oração pelos irmãos desencarnados. Para começar, O Evangelho de hoje. no final do livro, você Vai encontrar preces pelos desencarnados. Eu hoje em especial vou fazer por todos os desencarnados do dia e pelos desencarnados que acabaram de desencarnar, de sexta para cá, né? E vou dedicar em especial ao esposo de uma amiga que eu tenho muito, muito carinho, gosto muito, muito dela, e hoje eu vou dedicar. para esse irmão. A gente começa a oração Como sempre, né? Agradecendo ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, e vamos fazer essa oração aos recém-desencarnados, né? Oferecendo essa oração para os espíritos recém-desencarnados, mas também por todos os irmãos que desencarnaram desde o início da pandemia até a data de hoje, vibrando muita luz, muito esclarecimento para esses irmãos, solicitando que os nossos amigos espirituais, as nossas falanges espirituais que têm como serviço receber os irmãos que desencarnam, que eles amparem todos esses irmãos com esclarecimento, com muito amor, com muita luz, vibrando para que essa oração chegue até eles como uma chuva de calma, de paz e de luz e de amor. instruções Preliminar. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente como objetivo dar-lhes um testemunho um testemunho de simpatia. Objetivam também ajudar no seu desligamento e, com isso, atenuar a perturbação que sempre se segue à separação e tornando-lhes mais calmo o despertar. Nesse caso, porém, como em outras circunstâncias, a eficiência da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras ditas, com maior ou menor vigor, das quais muitas vezes o coração não toma nenhuma parte. As preces que vêm do coração se fazem ouvir em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como vozes amigas que nos vêm despertar do sono. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre as almas de todos os irmãos que desencarnaram recentemente e também por todos os irmãos que desencarnaram desde o início da pandemia até a data de hoje. Pedimos em especial por esse irmão que é esposo de uma irmã, uma amiga que faz muita, muita caridade por todos. Então nós vibramos Não só por ele, mas por todos os irmãos, vibrando muita luz, muito amor, muito esclarecimento e muito amparo espiritual. irmãos que acabaram De chamar para vós, possam as provas que enfrentam na terra lhe serem consideradas, e nossas preces suavizar e encurtar as penas que eles ainda tenham que suportar na espiritualidade. Bons espíritos, que vieste receber, principalmente vós, que sois seu anjo guardião, ajudai-os a livrar da matéria, dai-lhe luz e consciência de si mesmo, a fim de tirá-los da perturbação que acontece quando da passagem da vida corporal à vida espiritual. Inspirai-lhes os arrependimentos das faltas que tenham cometido e o desejo que lhes seja permitido repará-las para apressar seu adiantamento
em direção à eterna e bem-aventurança. Queridos irmãos, acabam de reentrar no mundo dos espíritos, e apesar disso, estás aqui presente entre nós. Tu nos vês e nos ouves. pois apenas Deixaste o corpo material, que logo será reduzido a pó. Deixaste a capa grosseira da carne, sujeita às adversidades e à morte, e apenas conservastes o corpo etéreo, imperecível e inacessível aos sentimentos da terra. Já não vives mais pelo corpo, vives a vida do espírito, e essa vida está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podes agora apreciar as novas maravilhas, ao passo que nós ainda estamos mergulhados aqui nas trevas. Vais, percorre o espaço e visita os mundos com inteira liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, onde o nosso corpo material nos retém, semelhante para nós a um fardo pesado. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de ti, e na presença de tanta grandeza, compreenderás o vazio, o nada de nossos desejos terrenos, de nossas ambições materiais e das alegrias fúteis às quais os homens se entregam. A morte é para os homens não mais do que uma separação material de alguns instantes, do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus e os deveres que temos a cumprir na terra. Nós te seguiremos pelos pensamentos, até o momento em que nos seja permitido nos reunirmos como tu estás reunido àqueles que te precederam. Se não podemos ir até onde estás, tu podes vir até nós. Vem até os que te amam e que te amas. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são queridos. Protege-os segundo o teu poder, suavizando-lhes os desgostos pelo pensamento que estás mais feliz agora e dando-lhes a consoladora certeza de que estarão um dia reunidos a ti num mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem se extinguir, que possas de agora em diante, para a sua felicidade futura, estar acessível a isso. Perdoa, pois, aqueles que não foram justos para contigo, como te perdoam aqueles junto aos quais procedeste mal. Agora vamos começar o Evangelho, propriamente dito. Solicitamos a direção divina para essa reunião e vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, de paz e harmonia, e tranquila serenidade, confiantes pelo divino amigo Jesus, vibremos. Pela paz na terra, pela saúde de todos os encarnados na terra, pela cura do Covid, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelos irmãos corredores da morte, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude, pelos que se acham, provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelo porteiro Alexandre e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem, pelo nosso lar e familiares e por nós mesmos, que assim seja, graças de Deus. instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Deveis perdoar-lhe não somente 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a vossa inteligência.
e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia, a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance. O Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limite. Perdoarás, ainda que a ofensa lhe seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo e as injúrias. Serás doce e Humilde de coração, nunca medindo sua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejais que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Prestai atenção às respostas de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, isso é, pródigos do vosso amor. Dai e o Senhor vos restituirá. Perdoai e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, Estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de seres perdoados. E se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento teríeis se não perdoasseis sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizes espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais. E Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite deitar-se, dizer ao deitar-se: nada tenho contra o meu próximo. Que assim seja. Acabamos o Evangelho De hoje, agradecemos a direção divina para essa reunião. Solicitamos, por favor, com humildade, aos irmãos presentes, que fluidifiquem nossa água, que será o nosso remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Em vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos. Pela paz na terra, pela saúde de todos os encarnados na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes. Pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelos irmãos dos corredores da morte, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude. pelos que se acham em Provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local, companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelo porteiro Alexandre e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem. pelo nosso lar e nossos familiares. E por nós mesmos, que assim seja. Graças de Deus.